Tati Cidade. Oferecimento. Lide. Quem é líder, participa. E Grupo Mendes. Sempre à frente do desenvolvimento. Fim de semana agitado, Primavera Criativa promete diversas atrações culturais em Santos. Empresários se reúnem para discutir perspectivas políticas para o país. E em nosso estúdio eu recebo o candidato do MDB a deputado federal, Alberto Mourão. Agora, no Tati Cidade. Quando você decidir comprar ou trocar de carro, decida pela Vida dos Carros Shopping Automóveis no 238 do Canal 3 em Santos. São 500 veículos no local e a primeira parcela para o ano que vem, 2023. O melhor negócio está aqui. Eu amo vencer. No trânsito, dê sentido à vida. Eu fui ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, sou sócio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e tenho compromisso com a pesquisa e com a ciência no Brasil. E quero ser senador para defender a ciência, a pesquisa e a inovação, sem o que não há nem progresso e nem futuro para a indústria no Brasil. 1, 2, 3, é com modo que eu vou! Venha comemorar os 57 anos de aniversário do Supercentro Boqueirão. Neste sábado, a partir das 15 horas, grandes marcas e tendências desfilam no Desfile Fashion Weekend Supercentro Boqueirão. O ENARE, Exame Nacional de Residência, vai selecionar profissionais da área da saúde para vagas em programas de residência médica e programas de residência em área profissional da saúde de todo o país. Este ano, são mais de 4.000 vagas em 90 instituições de saúde. Se você é um profissional da saúde formado ou estudante do último período dos cursos em saúde, inscreva-se até 3 de outubro em enare.ebsec.gov.br. Ministério da Educação. Atender você, cliente Rede Crio, é a nossa maior satisfação. Na nossa rede, você encontra qualidade e preço baixo. Em todas as nossas lojas Rede Crio, você faz suas compras e ainda economiza. Quem gosta de qualidade e preço baixo, faz um joinha aqui pra mim. Rede Crio, sempre uma loja pertinho de você. É inconcebível a gente, num país como o nosso, com tanta riqueza, a gente ficar assistindo as pessoas nas ruas de São Paulo. 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina e antibiótico. O que acontece hoje é que, dependendo de onde você mora, a sua dificuldade de arrumar emprego aumenta. Então, o bilhete único metropolitano é a solução para isso. Não há como negar o erro que os governos tiveram com relação à pandemia. Assista a íntegra em mf400.com.br. Mês do cliente do Castilho. Ducha E-Soft Enerbras, R$ 99,90. Kit Essência Gun, R$ 179,90. Piso extra em Cefra, R$ 21,90 o metro quadrado. Tinta acrílica Sherwin Williams, R$ 167,90. Revestimento extra forma inglês, R$ 23,90 o metro quadrado. E a entrega em até 24 horas. Consulte condições. Center Castilho, casa com tudo. Big Pregão de Vendas Chevrolet Absoluta. Neste sábado, você não pode perder. Taxa 0% para toda linha 0 km ou documentação e IPVA grátis. Entrada em 12 vezes no cartão de crédito. Cruze S10 com FIP no seu usado na troca. E ainda, R$ 1.000 em bônus para você gastar em acessórios. E em seminovos, veículos até R$ 8.000 abaixo da tabela FIP. Taxa 0 e documentação grátis. Big Pregão de Vendas Chevrolet Absoluta. Só neste sábado. Boa noite. O fim de semana vai estar cheio de atrações culturais em Santos. É a Primavera Criativa e o Fábio Garcês traz os detalhes. Prefeito, fala um pouco da programação pra gente. Boa tarde. Olha, boa tarde, é a estação, né, da alegria, primavera, e a gente presentear a cidade, as pessoas
com essa homenagem bonita, né? Aqui na Praça Mauá, na Praça Independente, também ali em frente da Igreja do Imbaré. É o símbolo, né? E tem atividades para toda a família, né, prefeito? Para toda a família, além dos shows, gastronomia, workshops e no sábado, às 15 horas, a inauguração do palco Gilberto Mendes, ali no Quebra-Mar, um novo espaço para a cultura, para a música, para o teatro. Grande festa por toda a cidade. Além das muretas, né? 12 artistas que fizeram as novas muretas que vão ficar expostas ali ao longo do Jardim da Praia aqui em Santos. Mais informações sobre a programação é só entrar no site, né, prefeito? Exatamente, no site da Prefeitura, Prefeitura de Santos.sp.gov.br. Obrigado, prefeito. Fábio Garcês para o Tati Cidade. A presidente da Unisanta e uma das mulheres mais influentes e importantes do segmento educacional do país, Lúcia Teixeira, participou essa semana de um encontro na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A reunião discutiu os rumos da educação superior no Brasil. A presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira, foi um dos destaques da 5ª edição do encontro MetaRed Global e MetaRed Brasil, realizado esta semana na sede da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ela também atua como presidente do SEMESP, entidade que reúne representantes do ensino superior. Após o intervalo de quase 3 anos causado pela pandemia, o evento voltou a ocorrer. E fico feliz de estarmos falando da capacitação de professores, de funcionários, de alunos, desse diálogo, de pesquisas que estamos mostrando e também falando das competências digitais dos nossos professores do país e também na internacionalização. O evento, que contou com reitores e representantes de universidades ibero-americanas, promoveu troca de experiências e debate em torno da educação superior desses países. Foram alinhadas 16 macroestratégias para o restante de 2022 e para o próximo ano. Entre as principais preocupações dos educadores estão a evasão causada pela pandemia e o desenvolvimento sustentável. Num país que ainda precisa melhorar a conectividade, ainda precisa tirar o atraso educacional das crianças e jovens que ficaram sem estudo devido à pandemia, nós estamos traçando metas muito importantes para o país e o mundo. E ontem foi realizado mais um encontro do LIDE Litoral Paulista. Empresários da região se reuniram para discutir perspectivas políticas para o próximo quadriênio. O evento reuniu autoridades, convidados e associados no Tênis Clube de Santos. O debate foi realizado pelo cientista político André César, que ressaltou que o Brasil não vai parar após as eleições. A proposta principal do encontro foi o debate das perspectivas políticas futuras, como explica o presidente do LIDE Litoral. Ele passou um cenário aí econômico, político, mostrando as oportunidades que tem e as dificuldades que esse presidente vai ter nos 100 primeiros dias. Então isso é muito interessante, né? Independente de quem seja, né? Hoje está bastante polarizado, a gente ainda vai ter em breve aí o primeiro turno da eleição e vai definir quem vai para o segundo turno. Qualquer um deles vai ter um grande apoio por um lado, mas uma grande cobrança de outro lado. Convidado para o debate, o prefeito de São Vicente, Caio Amado, ressaltou que é preciso discutir política para o bem comum. Busco estar sempre presente aqui nos eventos do LIDE com o objetivo de aproximar o empresariado da minha cidade e das cidades da Baixada, mostrando que é uma cidade boa para se investir. E é um momento importante, né, num momento de tantas incertezas, que é esse momento de reta final de eleição, a gente poder passar também uma mensagem de tranquilidade, dizendo que os municípios estão seguros, estão organizados para receber investimentos, é sempre positivo. Obrigada, João. E hoje eu vim dar um recado especial para você que gosta de estar sempre inovando em seus acessórios, mas não quer gastar uma fortuna. O que há de mais atual no segmento de semijoias você encontra na mais completa loja da Baixada Santista, Regina Lisboa Folhados. São peças exclusivas e personalizadas, banhadas no ouro e na prata, com garantia a um preço justo que cabe no seu bolso. As peças são produzidas com o mais alto padrão de qualidade e sofisticação. Olha só as peças que eu estou usando hoje, são todas da Regina Lisboa Folhados. Gostou? Então aproveita que passando na loja e falando que viu aqui no Tati Cidade, você ainda ganha 20% de desconto na sua compra. Regina Lisboa Folhados você encontra nos shoppings Miramar e Parque Balneário. Siga Regina Lisboa no Instagram, @ReginaFolhados.
E no próximo bloco a gente conversa com Alberto Mourão, candidato a deputado federal pelo MDB. Lembrando que na terça-feira, dia 27 de setembro, a gente traz com exclusividade para você o resultado da pesquisa Badra. Como vota o eleitor da Baixada Santista para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. O balanço no Litoral Urgente ao meio-dia e análise completa no Tati Cidade às 10:07 da noite. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Sou senhor dos destinos de São Paulo. A caneta é minha. Foi com essa arrogância que o Rodrigo, vice e secretário do Dória, assinou embaixo a redução de imposto para quem anda de jatinho, enquanto aumentava o imposto dos alimentos e dos medicamentos em plena pandemia, prejudicando os mais pobres. Sou senhor dos destinos de São Paulo. A caneta é minha. No dia 2 de outubro, mostre para o Rodrigo que o senhor do destino de São Paulo é o eleitor. Rodrigo, não. Quando você decidir comprar ou trocar de carro, decida pela Vida dos Carros Shopping Automóveis no 238 do Canal 3 em Santos. São 500 veículos no local e a primeira parcela para o ano que vem, 2023. O melhor negócio está aqui. No trânsito, dê sentido à vida. São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos. Sou Trípoli, autor do Código de Proteção Animal. Na defesa de mais hospitais públicos veterinários, vote Trípoli 4565 com Rodrigo Governador. Sabe o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que deu origem ao seguro-desemprego? Foi o Serra que fez. Serra, sempre presente na nossa vida. E como deputado federal, vai fazer muito mais. Vote Serra 4545. O LIDE Litoral Paulista faz parte de uma das maiores iniciativas empresariais e a mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Presente em todo o mundo, o LIDE conta com 1.700 filiados em 20 países. Na Baixada Santista, o grupo já tem mais de 80 membros das mais importantes empresas da região e de diversos segmentos. Além de criar oportunidade de negócios e promover network entre líderes corporativos, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público, a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país. Quem é LIDE transforma. Quem é LIDE inova. Quem é LIDE conecta. Quem é LIDE renova. Quem é LIDE conquista, movimenta, realiza, faz o futuro. LIDE. Quem é líder, participa. Povo abençoado de São Paulo, para deputado federal Gilberto Nascimento. O compromisso dele é com Deus, pátria, família e liberdade. E o número é? 2020. Vote 20. Vote 244. Doutor Davi Rufato. Deputada federal, doutora Érica, 2012. Vote Mônica Sontini, 2025. Vote PSC. Vote 20. Sou o Dr. Orlando Costa Dias, vote 2021. Para federal, Arilson, 2045. Vote Vassoler, 2000. Inspirado no seu olhar, no seu jeito de ser. Inspirado no seu caminhar, inspirado em você. Onda que vai, onda que vem, assim como a moda que a gente conhece tão bem. Praia, sol e mar, e pra inspirar, Praia Mar. Praia Mar Shopping, inspirado em você. Tati Cidade está de volta agora com o nosso quadro Band Eleições 2022. E o nosso convidado de hoje é o candidato a deputado federal, Alberto Mourão, do MDB. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo. Como vai, senhor? Boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Estamos à disposição. Começar a falar sobre educação. Segundo dados da Unicef, a evasão escolar no Brasil atinge 5 milhões de alunos. Durante a pandemia, esses números aumentaram 5% entre alunos do ensino fundamental e 10% em relação aos alunos do ensino médio. Quais devem ser as estratégias para manter crianças e adolescentes dentro da escola de forma que eles realmente aprendam, que não seja só uma passagem de tempo? Nós temos dois tipos de evasão na escolar, uma provocada pós-Covid, né, em decorrência da alfabetização, aqueles primeiros anos do ciclo educacional,
a criança não consegue se alfabetizar de modo digital e automaticamente isso vai estar provocando o abandono escolar, principalmente nos lugares mais distantes dos centros urbanos. Eu acho que isso aí tem que ser mitigado com ações do governo mais claras, focar em colocar esses alunos do primeiro ciclo para que eles consigam acompanhar as fases seguintes da educação, para eles voltarem ao tempo deles. Então, haver uma necessidade intrínseca disso. No aspecto da evasão escolar, ela pode ser provocada por falta de visão, por falta de audição, né? Essa é que você é tratado como um aluno que acaba saindo da escola porque não aprende, chamado de burro, mas na verdade o educador não tem a formação para entender que às vezes ele não está escutando direito, às vezes ele não está enxergando direito. Isso acontece muito. Para que nós colocamos um programa de olho no futuro e fomos fazer um mapeamento de todos. Checamos 14 mil crianças e encontramos 350 crianças, as mais graves, com graus de 7 a 10. É muito alto. Então, essa criança não consegue enxergar, não entende e aí acaba sendo colocada à margem do processo educacional. Eu digo que na audição é a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer um mapeamento disso. O governo tem que chegar, o ano que vem quero lutar para isso, até porque eu criei um programa nesse sentido, fazer com que o governo, através do Ministério da Saúde, da Educação e Saúde, os dois juntos, faça um mapeamento desses alunos que estão sendo invadidos para poder entender o que está acontecendo. Candidato, ainda dentro desse assunto de educação, a gente tem dados também da Unicef de alunos matriculados tiveram dificuldade de acesso, 4 milhões de estudantes sem conectividade. Como é que a gente pode pensar em levar a internet para as escolas e incorporar mais tecnologia ao ensino? Lembrando que a gente ficou praticamente 2 anos com o ensino remoto, onde muitos alunos não tinham celular, né, não tinham tablet ou não tinham internet nas suas casas. E hoje a gente está falando de uma tecnologia que veio para a educação e veio para ficar. Então, como fazer com que essa tecnologia realmente seja utilizada? A exclusão digital é uma coisa que está acelerada no mundo, né? Estamos excluindo não só a criança, como a grande parte da sociedade. Eu tenho dito que a comunicação é um bem essencial, a internet é um bem essencial. Até porque senão você não acessa, tudo está sendo digitalizado, os bancos, e não é diferente da educação. Se você não criar meios, aí eu tenho que citar para ele novamente, nós massificamos isso, colocamos internet, não só laboratórios, como colocamos meios para que esse mundo digital fosse para dentro da sala de aula. Nós temos que universalizar isso e, mais do que isso, dar acesso à internet às faixas menos privilegiadas. Nós temos que tentar fazer com que esse aluno, principalmente aquele que está no cadastro único, a família do cadastro único, tenha acesso a esse bem essencial para que ele consiga fazer a complementação educacional em casa. O governo tem um fundo nacional de comunicação, mas ele usa isso para fazer caixa. Como tem o fundo de energia para a iluminação pública, ele faz a mesma coisa. Ele usa todos esses fundos e cria e mantém eles sem movimentação para poder fazer caixa, fazer superávit. E não pode. Nós temos que fazer com esse dinheiro seja investido principalmente nas classes menos privilegiadas. Ainda falando das consequências da pandemia, a gente estava falando da questão da educação, quero voltar agora para a questão da saúde. O sistema de saúde ficou com uma demanda muito reprimida e agora tenta equalizar essa conta. Filas de esperas intermináveis no setor público, no setor privado também, muitos exames não conseguem ser realizados no tempo previsto. Como lidar com o desafio da demanda reprimida e ampliar a capacidade do SUS? E também, pensando em relação às contas do setor privado, como equalizar essas contas? A gente está falando de empresas, né? Empresas que agora estão tendo os custos da pandemia. Como subsistirem? Vamos começar falando pela questão pública. Nós temos aí novamente o pós-pandemia e o antes da pandemia. Antes da pandemia já tinha aí uma demanda reprimida de exames, de consultas, internações. Reorganizar o Sistema Nacional de Oferta de Leitos Hospitalares. Isso vai acontecer a médio e longo prazo, não acontece no dia seguinte. Mas no curto prazo, contratar a ociosidade dos hospitais particulares. Tem ociosidade, mas a gente precisa fazer a contratação melhorando a remuneração. Ela não vai ser a tabela nacional de procedimentos particulares, que senão fica muito alto. Mas os hospitais têm têm condições de atender ou na madrugada ou nas internações que ele não consegue ocupar todos os leitos. O governo tem que negociar isso temporariamente para fazer a ponte para chegar na reestruturação do sistema público, tanto nas consultas, quanto nos exames, como nas internações. Então, eu defendo que o governo tem que pensar como forma de apagar esse incêndio gravíssimo que nós temos. E está gravando mais, sabe por quê? O pós-pandemia tem uma lista de 28 doenças provocadas pelo Covid, né? As sequelas do Covid. E essas sequelas do Covid, sinusite e outras coisas,
estão sendo levadas empurradas pelos pacientes, porque na realidade não conseguem acessar o sistema. A gente tem que fazer um grande mutirão pós-Covid para enfrentar e não arranjar problemas seríssimos de doença ali na frente, onde será difícil recuperar. E aí vai custar muito mais caro para o Estado. Essa é uma coisa que precisa ser feita. A outra, vamos falar sobre a Agência Nacional Reguladora de Saúde. As agências não podem ser um local em defesa do empresário, tem que ser defesa da regulação do sistema, olhar os dois setores. E o que a gente assiste é que os planos de saúde estão empurrando com a barriga as internações, levando dias, chega a levar 30, 60 dias para autorizar uma cirurgia. Então, assim, o paciente vai virar uma emergência, porque ele não consegue autorização para ser operado, ele não consegue operação para fazer o exame que depois vai detectar uma doença grave. A gente precisa que a agência regule isso, fiscalize isso, para que a gente possa dar realmente um plano de saúde para as pessoas decentes. Então é melhor a gente ampliar o Sistema Único de Saúde. Porto de Santos. O Porto de Santos ele é crucial para a economia aqui da nossa região. O governo federal tentando privatizá-lo ainda esse ano. Como é que o senhor vê esse processo de desestatização do Porto de Santos? Com preocupação. Nós já privatizamos os terminais todos. A privatização já foi feita. O que nós estamos tentando fazer é fazer a privatização que eu falo do condomínio, né? Esse grupo de pessoas que têm concessões, ou as novas que estão sendo feitas, elas são responsáveis por quem é que vai pagar a dragagem, já que eu estou autorizando, será que a sociedade tem que pagar essa conta, né? A gente suga mais uma vez os impostos desse trabalho? Não. Quem é que vai ser responsável por remoção de trilho, fazer a infraestrutura necessária para que esse grupo de empresas que se envolvem no porto realizem a sua operação sem custo para a sociedade? Isso só é possível se a gente fizer uma concessão, mas sem tirar a autoridade portuária. A minha preocupação é com o edital. Ele está uma caixa preta que a gente não conseguiu enxergar, acho que fazer de forma sodada agora no fim do governo é muito perigoso. Nós precisamos fazer com que haja uma análise mais aprofundada de todos os atores, principalmente da Baixada Santista. E a outra coisa, parar de fazer caixa com concessão nesse país. Nós vamos ter uma concessão que vai gerar 1 bilhão e 300 de caixa para o governo. O Brasil está fazendo privatização para fazer caixa. Nós devemos fazer privatização para reinvestir. E eu defendo que a gente tem que investir esses 1 bilhão e 300 na acessibilidade do porto, na melhoria da mobilidade regional através de investimentos no VLT e no BRT, e não levar esse dinheiro para o Caixa Central para pagar buraco de orçamento do Estado. Quando se fala de acessibilidade, a gente está falando de ponte ou túnel? Para mim é túnel. O moderno é túnel, porque na realidade a gente sabe muito bem que agora acabou de sair um navio, ele tem 160 metros de largura, 400 metros de comprimento, ele precisa de 12.500 caminhões para descarregar todos os contêineres que tem em cima dele. 12 mil caminhões, gente. A gente vai fazer uma fila daqui de 200 quilômetros. Agora, como é que eu posso achar que uma ponte que vai ter um vão de 200 metros não corre risco de ir amanhã um navio desse? Você sabe, com um navio às 3, 4 nós, não para 5 nós, ele não consegue dar freio. Então, assim, eu acho que o túnel é mais moderno, menos custo, né, e mais eficiente. Habitação, candidato. Segundo uma pesquisa da Secretaria de Habitação, a Baixada Santista registrou em 2021 o maior déficit habitacional do estado, exceto se comparado à região metropolitana. 6% das residências da nossa região estão em condições precárias ou em áreas de risco. O que pode ser feito para melhorar esse cenário? Como é que a gente pode pensar em fortalecer o programa Casa Verde e Amarela? Tratar de forma igual de todos. E nós, para tratar de forma igual a Baixada, tem que tratar de forma desigual. Por quê? O terreno na Baixada custa muito mais caro. Ele consome 40% do custo. Então não conseguimos ofertar casas do Minha Casa Minha Vida, porque a gente tem hoje em torno de 10, 12 mil famílias morando em Palafita, em Santos, mais outras 5 áreas em São Vicente e Cubatão. Então a gente, e Guarujá, que é a maior concentração de palafitas. Essas pessoas jogam esgoto todos os dias, impactam no meio ambiente, impactam na nossa economia, na quarta economia, que é o turismo. Então a gente tem aí um processo, sem contar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas como é que você remove essas famílias se você não tem terreno para ser acessível? Então a gente precisa fazer que o governo federal subsidie um valor maior para o terreno da Baixada, para o litoral brasileiro, que esse é o grande problema. A minha luta no Congresso vai ser mudar o programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, a Casa Verde e Amarela, no sentido de subsidiar mais os terrenos nas zonas litorâneas.
Fala um pouquinho sobre geração de emprego e renda. Durante décadas aqui na Baixada Santista, a gente fala desse assunto sempre girando em torno do polo petroquímico de Cubatão e do Porto de Santos. Hoje, além disso, a gente tem um setor de serviços muito forte e que sofreu muito com a pandemia. Em maio, a taxa de desemprego recuou, mas ainda beira os 10%. O que fazer, então, para gerar mais vagas com carteira assinada? Eu até você perguntou emprego, né, e renda, porque na verdade o sinônimo se inverte. Agora é mais renda do que emprego. Você Sim. tem mais atividade de renda, você está na PJ, você tem atividades criativas que você pode desenvolver. Enfim, você tem que procurar melhorar o ambiente econômico para gerar mais renda e mais oportunidade de emprego para quem vai contratar e mais oportunidade de renda para quem vai viver no seu mundo de forma autônoma ou pequeno microempresário. A gente precisa criar, na verdade, fazer uma reforma tributária nacional, senão a gente não muda esse ambiente econômico, mas especificamente da Baixada, a gente precisa fazer o que nós chamamos de rearranjo produtivo, rediscutir a economia local. Né? Você tem as molas propulsoras, siderurgia, petroquímica, portuária, a questão do turismo. Essas molas são as mais importantes nossas, são o que induzem. Você tem a secundária que sai desse processo. E tem o porto que recebe matéria-prima secundária que pode ser reprocessada para exportação. O mundo se globalizou, a exportação está crescendo e a gente tem que carregar valores. Então, o que eu falo? É rediscutir a Baixada do ponto de vista econômico. Essa é a minha prioridade como parlamentar. Chamar a atenção do governo estadual, chamar a atenção do governo federal através dos ministérios, e o governo tem que recriar o Ministério da Indústria e Comércio, que tinha um programa chamado Rearranjo Produtivo, nos anos de 2010, para que a gente possa rediscutir a Baixada. Falar um pouquinho sobre meio ambiente. Segundo o levantamento, os 15 itens mais encontrados nas análises representam 80,3% de resíduos que vão parar na costa brasileira. E a gente está aqui cercado de mar. O que pode ser desenvolvido em políticas públicas, então, para a despoluição dos mares e oceanos, pensando em questão de meio ambiente? Eu, infelizmente, sou obrigado a fazer mais uma crítica. Eu acho que a gente tem que votar a lei. A lei federal aprovada há quase 20 anos, ela não entrou totalmente em implantação. A gente não fez os acordos setoriais. Mais uma vez, o Ministério da Indústria e Comércio tinha uma obrigação, e naquela época é a determinação, sentar com o setor produtivo e fazer o que nós chamamos do pacto da política reversa, que é a televisão, a geladeira, o fogão, tudo aquilo que nós produzimos tem que voltar para dar destino final. Nós não fizemos isso, o descarte acontece. Essa é uma realidade. Ou se faz, eu mesmo procurei o Ministério Público há 10 anos atrás, quando eu estava na prefeitura, e disse, ou vocês vão ao Ministério e fazer o pacto, ou a gente vai continuar a fazer de conta que está fazendo reciclagem. Depois, mais uma vez, o fundo que fica fazendo caixa tem que ser usado com uma política de convencimento da sociedade. Nós reciclamos ainda, no máximo, 10% de tudo que nós produzimos. Nós precisamos reciclar e temos capacidade de chegar a 35%. Você imagina o volume de coisa que... Depois, políticas específicas para o rio vem parar no mar. Então não é um problema só de Baixada, é um problema geral. A gente precisa trazer isso para dentro. A gente precisa fazer políticas muito fortes de preservação dos nossos rios e dos nossos mares. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Bem, eu acho que eu queria dizer para a sociedade da Baixada que eu me preocupo muito com a reorganização social, na questão social, econômica da Baixada Santista, quer dizer, mais igualdade social, que a gente tenha mais equidade, né, mais acesso aos bens públicos de forma igualitária. Isso só será possível se a gente reorganizar a Baixada Santista e tiver políticas fortes, determinadas. Eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer, indo ao Congresso Nacional, para que o governo federal e o governo estadual olhem para a Baixada Santista com outros olhos. O senhor ainda tem 50 segundos. Obrigado. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Sucesso para o senhor nessa empreitada. Tá bom, obrigado. O Tati Cidade fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tati Cidade. Oferecimento. Lide. Quem é líder, participa. E Grupo Mendes. Sempre à frente do desenvolvimento.